Estreia nos cinemas do país Operação Natal. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Eu já aviso que o vídeo tem spoilers, dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. No elenco nós temos o The Rock, o Chris Evans, o J.K. Simmons e a Lucy Liu. Na trama, depois que Papai Noel, o codinome das Neves, é sequestrado, o chefe de segurança do Polo Norte, o The Rock, deve se unir ao mais infame caçador de recompensas do mundo, o Chris Evans, em uma missão global cheia de ação para salvar o Natal. Nós percebemos aí nessa pequena sinopse que Operação Natal é um filme disfarçado. Ele, na verdade, é um filme de ação com roupagem de Natal. Você pega aí filmes como O Ataque ou Invasão à Casa Branca, ele tem esses elementos em Operação Natal. Por exemplo, o Papai Noel, ele faz às vezes ali do que seria o presidente dos Estados Unidos. Tem um codinome, que é o das Neves, que é o título original em inglês, que é o Red One, que eu vou admitir pra vocês que eu pensei que era uma alusão ao trenó sendo meio que o Força Aérea 1. Aí eu pensei, Red One, ah tá, beleza. Mas não é isso, então é o codinome dele. Você tem o Polo Norte, que seria o local que é impenetrável, assim como a Casa Branca ou o próprio Força Aérea 1, como eu disse pra vocês. Você tem o The Rock, que ele é o típico agente do serviço secreto, que é dedicado, é o melhor no que faz, cuida do Papai Noel como ninguém. E você tem o personagem do Chris Evans, que é o típico cara que se junta ao The Rock, mas é uma dupla que você nunca imaginaria junta. Então ele pega toda essa ideia de filmes de ação que tem esses elementos e joga com uma roupa de Natal. Joga ali uma neve, um pano vermelho e, ó, em vez de ter um filme de ação para crianças, nós temos um filme de Natal para família, saca? E o Operação Natal é muito isso. Ele tem bons elementos, o filme, ele tem uma boa mitologia, ele constrói isso de uma forma bem legal. Você vai ver ali o Krampus, que seria uma versão demoníaca do Papai Noel. Você tem a bruxa, que está permeando nas histórias de Natal do continente europeu e tudo mais, que é a grande vilã do filme. Só que ele tem alguns problemas. O primeiro deles é o seguinte, ele vem numa crescente tímida, mas vai crescendo ao desenvolver da trama. Só que quando ele vai para a redenção do personagem do Chris Evans, cara, o filme ele não consegue ter velocidade para subir de novo nessa trama. E aí ele deixa muito a desejar. Mas foi o que eu disse para vocês, ele alimenta bem, porque a ideia do filme era ser uma franquia. Maldita Marvel e essa ideia de franquia. Mas seria ter uma coisa interessante, diferente do que a gente não está vendo muito no cinema, tirando a ideia da franquia. O Operação Natal poderia ser daqui a algum tempo, Operação Halloween, Operação Páscoa, Operação Fada do Dente, olha o The Rock aí de novo. Então, pegar esses elementos mágicos, que no filme eles mostram lá o Jack Lanterna, acho que esse é o nome, né? Da abóbora, cavaleiro e tudo mais. Eles podiam pegar todos esses elementos e fazer um filme de franquia dentro dessas temáticas que eu apresentei para vocês. Só que o filme parece que não está indo bem de bilheteria e provavelmente não teremos uma continuação. Qual é o outro problema do filme? Eu vou deixar dois textos aqui no link. Um deles é sobre como essa visão de filme de ação está dentro do filme Operação Natal e para que isso serve dentro se a gente pensar num contexto político. E o outro texto é para falar esse assunto que eu quero ser bem breve com vocês. O Operação Natal, ele infelizmente, ele entra dentro de um padrão que eu não gosto de ficar falando, que é a questão do esse filme poderia ir direto para o streaming. Filmes de Natal hoje em dia para o cinema é meio complicado. Parece que eles não têm mais a força que eles tinham no passado, quando a gente pensa num Esqueceram de Mim, um possível que eu não lembro se foi um sucesso, o Expresso Polar. Pra galera não ficar triste e fala que é um filme de Natal, o Duro de Matar, o próprio Batman, o Retorno. Eu não acho que filmes de natais hoje em dia para o cinema tenham tanta força. Se é um filme que se passa no Natal, talvez ele até funcione, mas quando ele pega muitos elementos, como é o caso de Operação Natal, eu acho que não funciona. E aí vem esse pensamento toda hora, será que esse filme seria melhor ser lançado no streaming? Porque a gente chegou num tempo em que, diferente da época das locadoras, que você via que a produção dos filmes direto para o home video eram de baixo orçamento, tinha uma produção mais modesta, hoje em dia com os streamings não. É elenco grande de estrelas, como eu disse para vocês, o The Rock, o J.K. Simmons, a Lucy Liu, o Chris Evans. É um elenco pesado. A Apple agora fazendo um filme direto para o streaming com o George Clooney e Brad Pitt. Então, fica uma linha muito tênue de você ver, esse filme aqui é um filme de locadora, de aluguel, esse aqui é um filme para cinema. Eu digo isso porque
Eu acabei de ver agora no Rotten Tomatoes que vai ter um filme do Paramount Plus que tem um plot interessante, que é o Dear Santa. Seria uma abreviação de Santa Claus, né? Só que aí quando o moleque escreve a carta pra ele, vai pra outro Santa, vai pro demônio, né? E aí o filme é o Jack Black sendo o diabo e ajudando o molequinho ali. Eu não vi o trailer rápido e tudo mais. O Paramount Plus, eu acho que ele fez uma jogada interessante. O filme vai estrear dia 25 de novembro na plataforma. E ó, esse é um filme aqui para agradar a família no streaming, para ele ver, sei lá, no Natal, se ele quiser. Agora, Operação Natal não. Ele tem essa cara de filme natalino de streaming, cara. E aí é uma furada pensar pretensiosamente ser uma franquia. Talvez se fosse até filme de Halloween, eu vou dizer pra vocês, se não for de terror, pro streaming, né? Eles têm essa pretensão de ser um filme franquia que não tem uma temática forte hoje em dia para ir pro cinema. Se começasse no streaming, talvez passasse. E aí a gente vê todos esses elementos. Então, como eu disse, é um filme de ação disfarçado. Na verdade, é um filme de ação, que é o que eu digo, né? O The Rock tá com um conflito de não acreditar mais nas pessoas, porque a lista de meninos maus, né, de crianças más, está crescendo. O Chris Evans nunca acreditou nessa instituição, aí você vai ver os dois, um voltando a acreditar e o outro acreditando nessa instituição agora, que é um momento que o filme dá meio que uma barrigada, mas mais focado no personagem do Chris Evans. Você tem um filme que é nitidamente um filme para streaming, então a estratégia da MGM/Amazon, para mim, a princípio, foi furada. Eles já podiam ter lançado direto aí na Amazon, apesar que no Brasil ele tem distribuição da Warner, então eu não sei como é que ficou esse trato entre os dois estúdios, e é basicamente isso. Então eu vou, mais uma vez, reforçar, dar uma olhada na minha crítica lá no site Plot Twist, na minha análise do filme além do roteiro original, e nesse texto que eu fiz falando desse problema dos filmes de home video hoje em dia quererem competir com o cinema, que eu pego o Operação Natal como cerne para desenvolver o meu texto. Demais, Operação Natal, eu digo para vocês, não é um filme que eu acho que vale a pena ir ao cinema. Mas eu digo sempre, vá lá você, confira se as suas opiniões batem com as minhas e vem aqui trazer para os comentários. Demais, não esquece que tem Papo no Ar aqui no YouTube, no Shorts, no Instagram e no TikTok, e sempre uma crítica, um artigo meu lá no site Plot Twist. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.